A tradição cristã sugere que Tiago, o irmão ou meio-irmão de Jesus, tenha se tornado um dos mais importantes líderes da igreja primitiva na cidade de Jerusalém, que ele tenha sido o presidente daquele concílio citado há pouco tempo atrás no livro de Atos, capítulo 15. Também ele deve ter sido o autor da carta de Tiago, a carta que nós encontramos no finalzinho da Bíblia, que tem conselhos tão bonitos. Esse era um nome muito comum naquele tempo, mas se todos esses Tiagos forem a mesma pessoa, provavelmente ele é aquele que a Bíblia chama de Tiago o Justo. Isso nos leva a entender que ele tinha atitudes nobres, que era um homem sábio, que se preocupava muitas vezes em cuidar daqueles oprimidos, daqueles esquecidos na sociedade. O seu livro, que leva o seu próprio nome, é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. Esse livro tem conselhos fantásticos para todas as eras do cristianismo e mostra como deve ser praticada a piedade, os propósitos de viver sabiamente, como sugerido na palavra de Deus e como uma demonstração de ser um seguidor genuíno de Cristo. Nos capítulos 2 e 5 do seu livro, Tiago critica firmemente algumas condutas erradas em relação aos mais pobres. Ele critica, por exemplo, a atitude de algumas pessoas de diferenciarem, quando alguém chegava à igreja vestido assim de uma forma simples, humilde, daqueles que chegavam de maneira pomposa, demonstrando muitas vezes que talvez tinham dinheiro. Também criticou aquelas pessoas que guardavam seu dinheiro para si e não ajudavam os necessitados. Tiago nos ajuda a lembrar, como leitores cristãos, que é muito importante sermos praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos e de que o foco da religião, que importa de verdade, para que ela seja pura e duradoura aos olhos de Deus, está em cuidar dos mais necessitados, daqueles oprimidos, aqueles que precisam resistir às influências corruptoras da sociedade ao seu redor. Nós precisamos aplicar na prática o que nós pregamos com nossas palavras. Tiago defendeu que desejar o bem a alguém, até mesmo desejar-lhe as bênçãos de Deus, não é muito mais do que um simples desejo, se isso não for levado à prática. Isso está pouco confortando a pessoa ou ajudando. É muito mais importante ver a pessoa que está sofrendo frio ou fome e ajudá-la. Prover o alimento e roupas será muito mais útil numa expressão de demonstração do nosso interesse por essas pessoas do que simplesmente orar por elas ou desejar o melhor que aconteça em suas vidas. Nós precisamos de mais do que puros sentimentos, de bons desejos. Nós precisamos de atitudes que realmente revelem Cristo através da nossa vida. Ser um cristão genuíno não é distinguir uma pessoa de outra pelo que ela tem, mas é ajudar aqueles que nós percebemos que mais precisam. Nós podemos fazer isso com as nossas atitudes, com as nossas palavras e podemos revelar Jesus na nossa vida. Seja um cristão de verdade, siga os conselhos de Tiago, da sua carta e siga também o exemplo de Jesus, buscando auxiliar os mais necessitados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por nós termos mais uma vez a oportunidade de recebermos teus conselhos, que leiamos a carta de Tiago, especialmente o capítulo 2 e 5, e possamos ter o desejo de aplicar na prática na nossa vida aqueles ensinamentos que o Senhor também já mostrou como um exemplo para nós. Ajuda-nos a ajudarmos aqueles que necessitam e sermos, assim como Tiago, um discípulo, um servo teu justo e sábio, fazendo com que as pessoas que necessitam, as pessoas que são oprimidas ou às vezes rejeitadas, possam se sentir acolhidas por nós e, consequentemente, acolhidas por Ti. Nós suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.